Boa tarde a todos. Eu pretendo fazer uma live, né, sobre umas situações de um mestre que eu tive, professor Adhemar Ramos. Adhemar Ramos, ele foi um mestre da teosofia, um professor maravilhoso, ele era um engenheiro civil e ele falava coisas incríveis. E uma das coisas mais incríveis que eu acho que ele falou, que eu pude acompanhar, foi Consciências e Revelações. O professor Adhemar Ramos, hoje, infelizmente ou felizmente, né, ele não se encontra mais no meio de nós, ele desencarnou, hoje ele está lá no meio espiritual, e eu tenho certeza que fazendo as palestras, né, tentando encontrar alguém aqui para que possa estar fazendo, né, uma transmissão daquilo tudo que ele falou para nós e que ele deixou como seu legado, né? E ele sempre tinha um dia que ele falava, ele fazia grandes palestras, outros dias ele respondia pergunta, muito eloquente, muito na certeza daquilo do que chegava ao entendimento dele. E ele falava o seguinte: nós precisamos ouvir a voz da consciência. Nós somos aquilo que pensamos. Somos corpos e na evolução exercemos a nossa missão. Então, cada corpo que está aqui, cada um que está com a sua alma dentro de um corpo, ela tem uma missão aqui no planeta Terra. Ninguém está aqui por um acaso. Precisamos entender isso, ultrapassar as barreiras das religiões, das filosofias, buscando no nosso interior as respostas para as nossas dúvidas. O ser humano, ainda que tem dúvida de certas coisas, né, é simples. Se ele quer buscar, né, o entendimento, né, de certas coisas, é ele ir dissipando as dúvidas, as quais ele vem encontrando pelo meio do caminho. Nós precisamos atentar pelas falas dos discípulos evoluídos e de pessoas especiais que nos trazem conhecimento, que nos traz verdades e a possibilidade de evolução ao buscar o nosso interior, né? Buscando nossos dons, potencialidades, acordando-os para o nosso benefício. É para essas pessoas que nós temos que dar ouvidos, pessoas que acrescentam na nossa vida, que trazem condição para que nós acordemos, né, e busquemos o nosso bem-estar. O mundo hoje está doente, está apático, como ele dizia, em estado de mentiras, corrupção, angústia, né? Doenças, tudo que afeta, né? E denigre a dignidade humana, mudar a sua consciência. Então, por que o ser humano tem que mudar a consciência? Por conta disso. Porque muitas pessoas desencarnaram nessa última pandemia porque não se cuidaram, porque não tinham entendimento, né? A televisão vinha, falava uma coisa, vinha outro, falava outra coisa, e as pessoas se encontraram perdidas nessa muvuca que criaram sobre uma pandemia que nós fomos acometidos recentemente. Nós estamos vivendo uma queda de valor muito grande, intensa, aumento da prostituição, né? Ninguém fala, mas tem aumento da prostituição, aumento da corrupção, isso é um assunto que é o que mais a gente ouve falar ultimamente, a deterioração dos bons costumes, né? Não se pratica mais os bons costumes. As pessoas não têm mais tempo para ser educado com o outro, para ser gentil com o outro, né? Tornando o ser humano algo sem valor. Aliás, que é isso mesmo, né? É essa a finalidade de algumas pessoas que querem ter o domínio na mão, que querem manipular, né? Que querem levar as pessoas a fazer o que eles querem. Então, é fazer com que o ser humano ele se torne algo sem valor, desacreditado em si próprio.
Quantas pessoas estão aí levando a vida, empurrando com a barriga, como eles falam? Por quê? São pessoas desacreditadas, que não acreditam mais em nada e nem que elas sejam pessoas com poder para mudar a sua própria vida. Né? A pátria dos jovens, né? A apatia, aliás, desculpa, a apatia dos jovens e a indiferença dos adultos que se aprofundam numa falência social, cujos valores vão desgastando, se deteriorando, e isso é preciso mudar. Né? Eu trabalhei numa escola, me aposentei nessa escola, e era lamentável a maneira como certos jovens se comportavam diante das pessoas que tentavam levar o conhecimento a eles, né? E a família ficava do lado dos filhos, achando que o professor estava errado e que o filho que estava certo. Não abre os pais, hoje em dia, eles não abrem ao debate e buscam entendimento para que haja um engajamento entre a educação dada na escola e a educação dada na casa, né, para que aquele ser humano ele cresça. Não existe isso. Os pais eles falam, não é meu filho, ele vai aprender o que ele quiser, mas manda ele para a escola e não admite que aprenda aquilo que é ensinado na escola. Né? Não se aceita isso, porque isso aí é falta de entrosamento entre a família e a escola. As diversas religiões, muitos citam, minha religião não permite. Quantos pais não chegaram lá na aula do ensino religioso? Ninguém ensina religião nenhuma, eles ensinam a filosofia, como que surgiu tudo com Platão, com todos os grandes filósofos. Tinha pai que ele ia na escola, ele pedia que o filho não assistisse mais essas aulas, porque ele tinha a filosofia dele. Mas você via que o filho dele não tinha filosofia nenhuma, que ele não tinha filosofia nenhuma. A falta delas é a educação, o respeito que ele não tinha com o órgão que está ensinando o filho. Então, como que um ser humano delega a educação do seu filho para uma instituição se ele não confia? Né? Ele acredita na televisão, porque hoje em dia, né, a babá dos filhos é a televisão. O filho acorda, a mãe liga a televisão, fica aí assistindo TV e ela vai fazer o que tem que fazer. É isso que está acontecendo atualmente. Né? E isso só vai mudar quando o ser humano tiver consciência de que é ele que tem que iniciar a mudança. A mudança de consenso ela deve vir de cada um, né? Ela deve vir de cada ser humano. Né? Só que nós delegamos isso pela imposição da mídia e imposição das religiões falsas. Né? O verdadeiro Jesus ele não morreu na cruz, isso foi invenção. Né? E se o ser humano acordar para tudo isso, começar a desenvolver suas potencialidades, começar a entender o que realmente o Mestre Jesus veio fazer aqui, qual era realmente o ensinamento dele, né? As pessoas vão entender as diferenças, né, e vão acabar se erradicando a pobreza, né, material, pobreza material, a pobreza espiritual, que é a pior de todas. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, né? Geralmente uma determinada pessoa se sobressaiu aí numa competição e eles colocaram lá: mulher brasileira negra conseguiu o primeiro lugar. Que absurdo isso. O racismo ele é imposto quando você faz esse tipo de colocação, porque simplesmente deveria ser colocado, né? Uma mulher brasileira conseguiu isso. No Brasil, nós não temos só branco, nós não temos só negro, nós somos uma mistura. Nós somos uma mistura de branco, de negro, de amarelo, de todas as etnias que vêm aqui. Né? Mas eles fazem questão de colocar uma mulher negra. Né? Tem um professor que ele falou uma vez, mas acontece que nos presídios a maior parte que tem lá preso é tudo mulato. Mas qual é a cor do brasileiro?
branco, branco, branco mesmo, nós só vamos ter na Europa, lá na Holanda, na Suíça, e o restante já está tudo misturado também. Você vai em Portugal, tem uma porção de negros que vem de Angola e Moçambique. Na França, tem milhares de negros. Né? Só que no Brasil ainda, né, tem aquela ideia lá dos Estados Unidos, do racismo, que o Brasil foi o último país a aceitar a abolição dos escravos. É por isso. Mas isso não vai acabar nunca mais. Quando se acentua, né, dentro de uma instituição a cota para negros, estão deixando claro que eles são incapazes, né, de conseguir uma autocolocação, é preciso que seja facilitado para eles. Eu acho um absurdo isso. Eu já falei várias vezes, mas acontece que eles não tiveram condição. Quantas pessoas não tiveram condição de ir na escola, inclusive brancos, porque não tinham dinheiro para pagar uma universidade? Então, é preciso repensar bem antes de falar certas coisas, antes de começar a divulgar certas situações que não caem bem no mundo de hoje. Né? Eles pintam lá um Jesus maravilhoso, lindo, loiro, do olho azul, aquele cabelo maravilhoso. Eu não vou nem discutir aqui, só vou falar que ele era do Oriente. Qual é a cor do povo do Oriente? Lá não existe ninguém loiro do olho azul. Já começa por aí. Então, não preciso falar mais nada. Cada um que tire sua conclusão, né? As pessoas andam buscando hoje por coisas fajutas, fora da realidade, né? Seguindo pessoas falsas, ensinando o que não existe, tudo o que precisa se adaptar ao mundo atual. E o ser humano, capacitado de consciência, de potencialidades, de dons, precisa pôr em prática essas coisas, né? Porque quando todos acordarem para a realidade do que vem acontecendo, isso vai acabar, isso vai parar. Né? É a maneira de tirar o poder das pessoas. Quem fala que somente os pobres é que vão para o céu é o anticristo. Né? Falar que a pobreza é a fonte de tudo, que existe de ruim e mal atualmente, Jesus nunca foi pobre. Jesus não nasceu na manjedoura, não, como a turma fala, ele era um essênio. Aquele manto azul que Maria trazia em si, ela é um sinal de casta rica, de pessoas ricas, pessoas com um alto poder aquisitivo. Né? E Jesus não era pobre, não. Não é porque José era marceneiro, né, que ele era pobre. Não é essa a colocação. Maria pertenceu à religião dos essênios, uma comunidade que ensinava o trabalho, eram todos curadores. Busquem lá, se me acreditar, a religião dos essênios. Todos eram perfeitos e viviam numa sociedade ideal. Só que essa sociedade foi destruída porque não é conveniente que o ser humano siga algo ideal. Jesus não morreu na cruz, ele foi tirado com vida e ele foi levado para Caxemira, onde ele morreu com mais de 100 anos. Essa é a verdadeira história de Joshua Ben Pandira. Né? Essa história aí, toda inventada, foi pelo Império Romano, para continuar tendo o poder em mãos. Alguém já ouviu falar a história de Nicodemos? Era o homem mais rico que existia na época. José, vendo, né, a inteligência que Jesus tinha, ele solicitou ao Nicodemos que desse uma colocação para Jesus desenvolver suas capacidades. Então, ele colocava Jesus em todas as viagens que faziam entrega dos produtos que eles faziam, para que Jesus pudesse ter contato com outras pessoas de outros lugares e aprendesse coisas diferentes. Aqueles 3 reis magos, eles acompanharam Jesus, né, em toda a história da vida dele. Foi com ele, com esses mestres, que Jesus aprendeu.
Foi com os mestres tibetanos que Jesus aprendeu a trabalhar as energias, a caminhar sobre as águas, a compartilhar, dividir as coisas, a compartilhar, a fazer as curas, né? Essa é a realidade. Por que não dizem para o povo o Jesus que está no Apocalipse? Aliás, né, Jesus veio para acabar com o Velho Testamento. Ele veio dizendo que o Velho Testamento não poderia mais ser usado. Aquela história de olho por olho, dente por dente, estava errada. Ele veio ensinar isso. Então, a partir dele, tudo que ficou para trás, escrito no Torá, no Pentateuco judaico, deve ser esquecido por aquele que é seguidor do Mestre amado Jesus. Porque ele veio para acabar com aquilo. Você segue o ensinamento dele, você acredita nele, você vai ler o quê? Você vai ter que ler o Novo Testamento somente. Seguir os ensinamentos, o que ele veio fazer aqui. Né? Quando ele chegou lá no templo e ele pregou com 12 anos de idade, né? Ele era Deus, ele pregou com 12 anos. Não, ele era judeu. O menino judeu com 12 anos de idade, ele está preparado para pregar sobre as escrituras. Só que naquele tempo, né, eles não tinham ideia, né, da espiritualidade que aquele menino de 12 anos carregava e discutiu de igual para igual, né, com os poderosos sacerdotes do templo. É isso que nós temos que ter em mente. Não camuflar isso e ficar lá o tempo todo. O mundo criou assim. Todo mundo já sabe como o mundo foi criado, né? Não é novidade para ninguém. Não precisa ficar repetindo aquilo, né? O mundo foi criado daquela maneira. Você acredita? Né? Você acredita que o primeiro homem, o Adão, foi feito? Adão e a Eva comeram do fruto, vieram Caim e Abel. Caim matou Abel, tá? E depois surgiu toda uma criação aí, Abraão, que acreditava que ele era o único lá, que o Deus apareceu para ele. Você acredita nisso? Ótimo! Mas siga dali para frente, porque Jesus, quando veio, acabou com tudo isso. Ele falou, isso aí não é nada disso, está tudo errado. Vamos começar tudo de novo. Vocês têm que entender. Bota uma pedra em cima disso, vamos fazer as coisas a partir de agora. Mas daí apareceu o Império Romano, né? Camuflou tudo, misturou tudo, pegou várias partes lá das histórias, juntou numa Bíblia, né, e saiu pregando o cristianismo por aí. Um cristianismo deturpado, que não é nada daquele que Paulo pregou depois que conheceu Jesus. Né? Ou a Maria Madalena, que foi a maior divulgadora do cristianismo, que não é aceita porque ela era uma mulher. Então, essas coisas que a gente tem que entender, está lá escrito nas pedras lá, guardadas lá no Museu de Nínive. Quem tiver oportunidade, tiver dúvida, vai lá questionar tudo em escrita cuneiforme. E são aquelas pedras que estão sendo traduzidas hoje, estão sendo passadas para toda a humanidade tomar o conhecimento da história real. Porque quando Jesus veio contar, né, era um povo muito ignorante, não entendia nada, aceitava tudo que vinha, mas o povo de hoje não é tão ignorante mais. Hoje nós temos a informática, já tem um monte de coisa. Né? Daí vem um cara lá falar, se Jesus vai voltar. Jesus vai voltar coisa nenhuma. Se Jesus volta agora a falar que está tudo errado o que vocês estão fazendo nas igrejas, vocês vão aceitar? Como que ele vai ser recebido? Eu pergunto, quem vai acreditar realmente que ele seja o mestre amado Jesus? Porque o pastor mesmo não vai aceitar. Eu já contei a historinha, né? Jesus chegou aqui e foi em vários lugares e ele não foi conhecido. Então, gente, põe a mão na consciência. Seja fiel realmente ao ensinamento de Jesus e parta do princípio que o que ele quer, o que ele queria, é que o povo evolua através do amor, através do entendimento, através do conhecimento.
através das coisas úteis, através do bem-estar do ser humano. É isso que Jesus quer, né? Ele não quer nada, ninguém é Deus, o Deus Criador e Jesus, o Cristo, eles não querem que ninguém sofra. Não é isso. Não quer que ninguém fique pagando do pecado, né? Morrendo por ignorância, porque não quer aprender, porque sempre vai ficar olhando ali, sabe? A maioria aqui na cidade, aqui mais longe da zona rural, né? Mas na zona rural, não sei se você tiver a oportunidade de ver, aquelas carroças puxadas com o cavalo tem um negocinho para tapar o quê? Para ele não olhar dos lados, para ele seguir em frente apenas. Então, tira esse negócio da cabeça de vocês, né, do que a religião vem ensinando, né? Acrescenta no que vocês estão aprendendo nas igrejas, comece a questionar os pastores. Comece a fazer questionamento para eles sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Fala, ó, eu ouvi tal coisa, como é que é? Qual é a sua opinião? Vocês vão ficar esperando a vida toda que o pastor estude lá na casa dele e venha falar para vocês daí o que o Deus dele deduziu de tudo? E o Deus de vocês, aonde vocês colocam numa hora dessa? Na hora que vocês tiverem que encarar lá a morte, cada um encara a morte sozinho. Não vai ter pastor, não vai ter padre, não vai ter ninguém lá junto com vocês. É vocês e o universo todo e tudo que você fez, deixou de fazer. Né? Então, antes que seja tarde, é interessante que cada um desenvolva em si as suas potencialidades. O ser humano, ele é um ser evoluído, né? Infelizmente, eles fazem de Jesus crucificado nas igrejas algo que é vergonhoso. É vergonhoso determinar determinadas coisas e que Jesus quer que pague dízimo, né? Jesus é um ser grande, né, e vitorioso. Por que a religião tem que pregar a pobreza? A religião tem que pregar a riqueza e que todo mundo trabalhe, aprenda, desenvolva um dom para ele acrescentar e ter mais coisas na sua vida e não ficar acomodado. Ah, Deus quer que eu viva assim. Deus não quer que viva de jeito nenhum. Ele quer ver você evoluído, sábio, inteligente. Nós precisamos proporcionar riqueza em tudo e parar de ter medo que Deus vai castigar. Deus não castiga ninguém. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos temer os nossos vícios, as pessoas que nós seguimos, o que elas fazem de errado, a corrupção, o mal. Isso nós precisamos temer. Mas não se temer, eu sou temente a Deus. Deus não quer isso de você. Deus é do bem, é do belo, é da riqueza. A felicidade está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um, então vamos acordar, gente. Vamos desenvolver os nossos dons com ética, com otimismo, com riqueza, com consciência total. Fixar na realidade atual, despertar os dons, capacidade e potencialidades. Amplie sua capacidade e curiosidade. Caia na realidade das coisas, né? Para sair das fantasias criadas por determinadas pessoas. Nós somos aquilo que pensamos. Vigiai seus pensamentos.